Olá a todos. Vamos dar início a uma aula que eu preparei hoje para fazer parte da Semana de Inteligência Artificial e Big Data para a Saúde, que foi organizada no Instagram. Essa semana de Big Data e Inteligência Artificial para a Saúde, ela contou com a participação de diversos especialistas no assunto, debatendo temas relacionados e cada um falando um pouquinho da sua área. Hoje a gente vai falar sobre dados e inteligência artificial na prática clínica do fisioterapeuta, oportunidades e desafios. Eu me chamo Felipe Reis, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da McGill University. Bem, então, ao longo dessa apresentação, a gente vai falar sobre alguns conceitos de dados e Big Data na saúde, Machine Learning na saúde, aplicações da inteligência artificial na fisioterapia musculoesquelética, desafios para a implementação da inteligência artificial na prática clínica e como poderá ser a fisioterapia no futuro. Então a gente começa falando de ciência de dados, né? O que vem a ser ciência de dados? Essa expressão data science, ela veio dos anos 60 e hoje ciência de dados ela vem tomando cada vez mais notoriedade e vem se tornando uma profissão recente e também como uma ciência nova que tem o objetivo de obter conhecimento e informação de forma sistemática, bem como normalizar e organizar esse conhecimento. Então, a ciência de dados ela tem como objetivo estudar o dado em todo o seu ciclo, desde a sua produção até o seu descarte. E, afinal, o que são dados? Os dados eles são fatos coletados e normalmente armazenados. No entanto, o dado por si só ele não vai trazer muita informação para a gente. Por isso que a gente tem um ciclo que após a coleta do dado, a gente tem a necessidade de obter informação desse dado e obter conhecimento em relação a esses dados. Então, a partir do momento que eu coleto e armazeno esse dado, eu tenho a necessidade de extrair informações, né? Ou seja, a informação é o dado analisado com algum significado. E conhecimento é a informação interpretada, entendida e aplicada para um fim. Então, aqui a gente consegue observar o ciclo, a coleta e o armazenamento dos dados, a análise dos dados e obtenção de informação, o conhecimento e a sabedoria, que envolve tomada de decisão, principalmente considerando todos esses pontos anteriores. E quando a gente fala de prática clínica, a gente está falando de dados clínicos, né? E dados clínicos, eles são referentes a informações coletadas de um paciente ou de vários pacientes. E essas informações, elas estão relacionadas à própria narrativa do paciente, dados numéricos, como, por exemplo, idade, peso, índice de massa corporal, dados numéricos provenientes de escalas, provenientes de questionários, dados eletrônicos de registros em prontuários eletrônicos, dados de texto, como evolução do prontuário, como a própria avaliação do paciente, sinais fisiológicos, como, por exemplo, o eletrocardiograma, dados genéticos, né, que não tem essa sigla, né, essa sigla é daqui, do eletrocardiograma, tá? Então, dados genéticos do paciente, exames laboratoriais e exames de imagem. Então, todos esses dados fazem parte da história clínica ou são dados clínicos do paciente. E hoje a gente ainda tem outros recursos para coletar dados que tem como base a internet das coisas. Então, a internet das coisas, ela nada mais é do que a conexão de diversos aparelhos sem que você tenha influência. Então, por definição, a internet das coisas é conectar diversos aparelhos e transferir dados pela rede sem interação humana. Então, aqui a gente tem um exemplo de diversos aparelhos que se conectam a uma nuvem. Esses aparelhos muitas vezes se conectam entre si e mandam esses dados para uma nuvem. E alguns exemplos na área da saúde, a gente tem pulseiras inteligentes, relógios inteligentes que dão dados, como, por exemplo, frequência cardíaca, tempo de sono, quantos passos essa pessoa
caminhou durante um dia. A gente tem as roupas inteligentes, os óculos inteligentes e as lentes inteligentes, que são recursos ainda que estão em desenvolvimento. E entre todos esses dados, nós vamos ter os dados estruturados, que são aqueles dados, para facilitar um pouco o entendimento. Dados estruturados são aqueles dados que a gente tem bastante facilidade para colocar numa planilha, tá? Como dados numéricos, dados de identificação do paciente, informações provenientes de questionários, informações provenientes de dados laboratoriais, de exames laboratoriais. E você tem aqueles dados não estruturados, aqueles que você não consegue colocar numa planilha com facilidade. Por exemplo, exame de imagem. A gente não consegue colocar exame de imagem numa planilha. Sinais de eletrocardiograma. A gente não consegue colocar o sinal do eletrocardiograma numa planilha. Um áudio coletado de um paciente, da entrevista do paciente, por exemplo. Dados de texto provenientes da avaliação do paciente, provenientes da evolução do paciente, provenientes de notas de tratamento. Então, dados de texto a gente também não tem facilidade para tabular isso numa planilha. E quando a gente tem muitos dados, então quando a gente tem muitos dados, a gente está falando do Big Data. E por definição, a gente tem algumas definições na literatura, essa é uma delas. Então, Big Data pode ser definida como sendo grandes volumes de dados de alta velocidade, complexos e variáveis, que requerem técnicas e tecnologias avançadas para permitir captura, armazenamento, distribuição, gerenciamento e análise das informações. E para caracterizar Big Data, a gente tem chamados 3 Vs do Big Data, que depois foi evoluído para 5 Vs do Big Data, e hoje já se fala em 10 Vs do Big Data. Então, esses Vs, eles caracterizam o que seria o Big Data. Então, o Big Data está relacionado com volume de dados, uma quantidade grande de dados, ou seja, um volume alto de dados, a velocidade com que esses dados são produzidos, a variedade desses dados e também a veracidade desses dados e o valor desses dados. Então, hoje a gente tem aí esse 5 Vs, ou vocês podem encontrar também os 10 Vs do Big Data. E o Big Data na saúde. Então, estima-se que em 2011, os Estados Unidos, só o sistema de saúde dos Estados Unidos, produziu 150 exabytes. Então, a gente vê a quantidade de dados que são produzidos no sistema de saúde. E que dados são esses? Esses dados envolvem os dados clínicos, por exemplo, envolvem sistemas de decisão, de apoio à decisão clínica, como, por exemplo, prescrições, imagens de laboratórios, dados relacionados à medicação, laudos, dados administrativos, como logísticas, dados gerados por sensores, postagens em mídias sociais, dados de atendimento de emergência, dados de artigos publicados em periódicos. Então, todos esses dados podem fazer parte do que a gente chama de Big Data na saúde. Então, se a gente for pensar que tudo isso aqui junto, imagine que se você estivesse colocando esses dados todos em um único sistema, se você considerar aqui o Brasil, que o Sistema Único de Saúde tivesse um único sistema e que a gente alimentasse com todas as informações de todos os pacientes em um único sistema, a gente conseguiria ter uma ideia de quantos dados iriam ser produzidos ao longo de um ano. Bem, e as aplicações de Big Data na saúde? Para que seria interessante aplicar o Big Data na saúde? O Big Data ele vai permitir o registro eletrônico integrado das informações de saúde. Ele pode gerar aviso em tempo real, tá? Então, ele pode gerar, por exemplo, alarmes para profissionais de saúde sobre o que está acontecendo com determinado paciente. Ele pode mandar informações relacionadas a medicações que esse paciente está fazendo uso ou deixou de fazer uso. Tá? Então, é possível acompanhar e monitorar, na verdade, o uso de medicação desses pacientes.
Podemos atuar também como facilitador e automanejo do paciente, né? Usar esses dados para planejamento estratégico de políticas públicas, realizar análises preditivas, facilitar a telesaúde. Então, Big Data estaria presente em todos esses pontos. Ainda a gente poderia usar, por exemplo, na prática clínica, para determinar maneiras mais efetivas e econômicas de diagnosticar e tratar os pacientes. Na pesquisa e no desenvolvimento, poderiam ser desenvolvidos modelos preditivos, ferramentas estatísticas e algoritmos para melhorar a análise e recrutamento de pacientes, acompanhamento dos pacientes a longo prazo, por exemplo, em ensaios clínicos, né? Se você tivesse um único banco de dados e esse banco de dados sendo alimentado de forma contínua, facilitaria que você acompanhasse, por exemplo, pacientes que participaram de um ensaio clínico, que você acompanhasse esse paciente ao longo de anos. Né? Então, eles apenas iam alimentando o sistema com as informações e esses sistemas eles iam se atualizando e facilitaria, por exemplo, a vida do pesquisador. Na saúde pública, análise de padrões de doenças, né? Tentar identificar dentro da população se determinadas doenças elas têm padrões. Né? Esses padrões significam tanto padrões de sintomas, né? Mas também padrões de repente, distribuição geográfica, de sazonalidade, de saber que em determinada época do ano aquela doença acontece com mais frequência ou acontece com mais frequência em determinada região. Então, ao se aplicar a Big Data em saúde, a gente poderia ter informações relacionadas a esses padrões de doenças. Seria possível também fazer o rastreamento de surto e transmissão de doenças. Então, a partir do momento que eu começo a identificar pacientes ou profissionais alimentando o sistema com informações de uma determinada doença, pode ser que seja mais fácil identificar surto e pode ser mais fácil também identificar que existe um aumento da transmissão de determinada doença em um determinado local. Desenvolvimento mais rápido de vacinas direcionadas especificamente para as pessoas que precisam dessas vacinas. Transformar grande quantidade de dados em informações de fácil acesso e que podem ser usadas para identificar necessidades. Fornecer serviços e prever e prevenir crises. A gente tem um grande exemplo em relação ao Covid. Saiu há pouco tempo uma reportagem dizendo que um sistema de inteligência artificial conseguiu detectar uma possível formação de um aumento de transmissão de uma doença em dezembro, muito antes da gente ter ideia de que o Covid poderia se tornar uma pandemia. Então, por essa identificação de monitoramento dos sintomas, a localização, a gente poderia ter ideia também desses surtos e prever isso com alguma antecedência e tomar decisões de forma antecipada. Possibilidade de análise genômica, né? Ou seja, uso do sequenciamento de genes para a tomada de decisão clínica também. Né? Então, a gente poderia usar essas informações genéticas de forma mais eficiente e econômica para processos de decisão e cuidados em saúde. E análise de perfil de paciente, ou seja, identificar indivíduos que iam se beneficiar de certas intervenções em saúde e identificar pacientes também com risco de desenvolver uma doença específica para que medidas preventivas fossem utilizadas. Então, quando a gente fala de Big Data em saúde, a gente está falando de coletar esses dados, analisar esses dados e, novamente, né, ou seja, aquela escadinha que eu mostrei lá dos dados, informação e conhecimento, seria a mesma ideia aqui, só com um volume de dados muito grande. Né? Então, um sistema único em que você conseguiria coletar todos esses tipos de dados, trazer informações desses dados, transformar isso em conhecimento e contribuir para tomadas de decisão em saúde. Então, de uma forma esquemática, como se um único paciente que tivesse a sua carteirinha, e dentro dessa sua carteirinha, todos os registros estariam presentes, né? Ou seja, seria uma espécie de carteira eletrônica aqui,
mas que nesse registro eletrônico ele teria informações relacionadas a uso de medicação, dados de exames laboratoriais, dados de radiologia, informações relacionadas à sua história clínica. Então, isso tudo seria armazenado em um único sistema, que seria aqui a ficha do paciente nesse caso, tá? E todos esses dados, eles poderiam ser usados para cuidado em um determinado momento, né? Ou seja, cuidado daquele paciente, a partir do momento que eu tenho a história toda clínica da vida inteira dele. Então, eu poderia, muitas vezes, né, o profissional poderia, muitas vezes, tomar decisões mais assertivas. Esses dados poderiam ser usados a partir do momento que ele está em um único banco, ele poderia ser usado para análise estatística, e aí tomada de decisão para política pública, e ele também poderia ser usado para pesquisa. Então, só para exemplificar aqui, né, a quantidade de dados que a gente pode ter, né, aqui são os 3 Vs do Big Data. Tá? Então, a gente tem uma variedade de dados que podem ser, aqui tem alguns exemplos, como, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, qualidade do sono, composição corporal. Então, a gente tem uma variedade de dados que poderiam ser coletados numa velocidade que pode ser mensal, pode ser diariamente, pode ser em tempo real, e isso seria armazenado de uma forma contínua, o que geraria um volume muito grande de dados ao longo do tempo. E falando um pouquinho sobre machine learning na saúde, a gente vai entender e falar de uma forma bem superficial, tá? A gente vai falar principalmente dos conceitos, que eu acho que a ideia aqui é falar dos conceitos da machine learning, não é entrar especificamente em nenhum tipo de modelo, tá? Inclusive, eu separei em 2 tipos apenas, né? Aprendizado não supervisionado e aprendizado supervisionado. Tá? Então, deveria ter mais uma seta aqui, que seria aprendizagem por reforço. Aí eu não coloquei para a gente, não usei esse esquema de mais um método de aprendizagem, a gente vai falar só desses 2. Tá? Então, o método de aprendizagem não supervisionado, ele visa principalmente pegar um grupo de pessoas e tentar identificar padrões nesse grupo de pessoas. E agrupar essas pessoas em clusters, né? Ou seja, é como se você tivesse pequenos grupos que têm características específicas dentro de um todo. Ou seja, é como se eu pegasse, por exemplo, pacientes com dor musculoesquelética, todos os pacientes com dor musculoesquelética, e tentasse agrupar esses pacientes com algumas características, né? Identificar dentre todos esses pacientes com dor musculoesquelética, quais aqueles que apresentam características em comum e gerar esses clusters. Tá? Então, esses são chamados, chamado aprendizagem não supervisionada. E a gente tem a aprendizagem supervisionada. A aprendizagem supervisionada ela é um pouco diferente da não supervisionada, principalmente porque a gente sabe o que aconteceu com o paciente. Em que sentido isso? Então, vamos supor, você pegou um grupo de pessoas e desse grupo de pessoas você coletou várias informações delas e você sabe quem ficou doente e quem não ficou doente. Tá? E o que vai acontecer? Você vai informar isso para o modelo. Então, o modelo você sabe, por isso que ele diz que é supervisionado. Porque você sabe que determinadas pessoas ficaram doentes e outras pessoas não ficaram doentes. Então, a gente tem o que a gente chama de aprendizagem supervisionada. E ela pode ser de 2 tipos, né? Classificação e podem ser os modelos de regressão. Tá? Aqui vai variar de acordo com a sua saída, né? Ou seja, o exemplo que eu dei de ficou doente, não ficou doente, a gente tem uma variável categórica, ou seja, só pode ter ficado doente ou não doente, e aqui a gente tem um modelo que vai se basear nos modelos de classificação. E a regressão estaria relacionada quando a gente tem variáveis numéricas contínuas.
tá? Então, por exemplo, você quer prever se determinado paciente, qual vai ser, por exemplo, a pressão arterial, qual vai ser o nível glicêmico do paciente, tá? Ou seja, você está trabalhando com números, e aí você tem modelos de regressão. Então, dentro desses modelos, né, a gente falou aqui do modelo supervisionado, modelo não supervisionado, a gente tem várias formas de aplicar esses modelos, né? Então, a gente tem vários modelos aqui, né, que podem ser usados para aprendizagem supervisionada e não supervisionada, tá? E que, se a gente fosse especificar, né, isso aqui consegue trazer um pouco da ideia do que seria um modelo não supervisionado. Então, observa que aqui eu tenho, né, como se fossem vários pacientes, eu tenho cada um com características diferentes, e o objetivo do algoritmo é que ele consiga dividir essas pessoas de acordo com as suas características, ou seja, a gente espera que o modelo seja bom o suficiente para colocar todo mundo que é quadradinho junto, né, todo mundo que é triângulo junto, todo mundo que é bolinha junto, todo mundo que é cruz junto. Tá? Então a ideia é agrupar essas pessoas de acordo com as suas características. E quando a gente fala de aprendizagem supervisionada, o que a gente vai fazer? A gente sabe o que aconteceu com as pessoas. Tá? Então acho que fica mais fácil a gente explicar por esse exemplo, tá, do que aquele anterior. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem aqui um grupo de pessoas, tá, e um grupo de pessoas não fraturou o húmero e o outro grupo fraturou o húmero, né? Ou seja, então aqui é sem fratura e com fratura. O que vai ser feito aqui? Então a primeira coisa que é feita é dividir esse grupo, né, e aí a gente tem, geralmente, pega 70% desse grupo e treina um modelo. Né? Treina para quê? Para mostrar para ele, olha, essas características são de pessoas que fraturaram, essas características são de pessoas que não fraturaram. Então você treina o modelo para que ele tenha uma ideia de quais são as características de quem fraturou e quem não fraturou. E os outros 30%, o que é feito? Esses outros 20%, 30%, depois que o modelo está treinado, você testa o modelo com esses 20%, 30%, que você também sabe se fraturou ou não. Ou seja, você sabe o resultado final. E o que você vai ver é se o seu modelo foi capaz de identificar bem as pessoas que fraturaram e as pessoas que não fraturaram. Tá? E isso é criado um modelo, tá? E esse modelo deve ser aplicado em novas amostras, né, para saber se ele tem uma boa validade externa, ou seja, para saber se esse modelo consegue realmente, com pacientes que não foram coletados anteriormente, né, ou seja, com novos pacientes, se ele consegue realmente acertar se a pessoa fraturou ou não fraturou. Tá? Então, essa seria a ideia. Né? Então, os modelos supervisionados, primeiro, a gente sabe o que aconteceu, né? Fraturou e não fraturou. Eu vou dividir esse grupo em grupo de treinamento e grupo de teste. Vou treinar o algoritmo no grupo ali com 70%, 80% da amostra e 20% eu vou testar para ver se o algoritmo acertou ou não. Depois de ter treinado e o meu modelo está ajustado e está com uma boa acurácia, eu vou começar a testar em novos pacientes para ver se ele realmente acerta ou se ele ficou dependente dessas pessoas que ele foi treinado. E existem vários trabalhos sobre machine learning na saúde. Esse trabalho sobre inteligência artificial na saúde, né, passado, presente e futuro, ele fez um apanhado na literatura sobre o que havia sido publicado sobre inteligência artificial em saúde. Bem, então, até o ano que ele publicou esse artigo, a maior parte dos estudos com inteligência artificial eram estudos, né, que a gente reconhece que são os mais frequentes, que são estudos relacionados com exames de imagem, né,
e aí a gente tem principalmente estudos, por exemplo, para câncer, né, estudos genéticos, de mapeamento genético, estudos de eletrodiagnóstico, como, por exemplo, alguns estudos com eletrocardiograma, né? Então, a maior parte dos estudos com inteligência artificial, eles seguem principalmente essas três áreas aqui, né? Imagem, genética e eletrodiagnóstico. E, principalmente, né, como eu tinha falado no slide anterior, né, o objetivo aqui de identificação de tumores, avaliação do sistema nervoso, a avaliação do sistema cardiovascular. Então, essas são as três áreas principais aí, relacionadas à inteligência artificial e o que a gente tem publicado hoje na literatura. E os modelos que são usados, ou seja, qual é o modelo de inteligência artificial que é usado com mais frequência? A gente tem as redes neurais, e a gente tem também o modelo de suporte vector machine, né, o SVM, que são os modelos que mais aparecem nos estudos. Quais seriam, então, as aplicações, né, conhecendo agora essa ideia do que são dados, do que é Big Data e de como funciona a inteligência artificial, como é que a gente pode pensar na aplicação desses recursos dentro da fisioterapia músculo-esquelética? A gente tem pouquíssimos estudos sobre inteligência artificial na fisioterapia. E eu coloquei alguns aqui que fazem algumas sugestões, principalmente relacionados, né? O primeiro que fala principalmente do diagnóstico, né? Ou seja, do uso dos exames de imagem. Então, ele destaca que usar a inteligência artificial para imagem, ela pode atenuar a desigualdade de serviço, ou seja, ela pode facilitar a identificação de alterações em exame de imagem, padronizar a interpretação de imagem em instituições de saúde e ser um recurso importante em ambientes sem experiência radiológica. Tá? Então, os algoritmos de inteligência artificial eles podem auxiliar nos diagnósticos por imagem em locais em que não tem experiência com esse tipo de exame. Existe uma tentativa também de se usar a inteligência artificial para identificar fenótipos de dor, tá? Ou seja, principalmente usando a neuroimagem. Tá? Isso vem de alguns estudos, principalmente da Universidade de Chicago, com o professor Thor Wager, em que ele tenta identificar se o cérebro tem algum padrão de atividade em pessoas com dor, ou seja, será que as áreas do cérebro elas têm uma atividade muito característica quando uma pessoa está com dor, que é tão característica ao ponto de que se eu não avaliei o paciente, mas eu estou olhando a resposta da ressonância funcional do cérebro, eu consigo dizer que essa pessoa tem ou não tem dor. Tá? Então, a ideia de se usar a inteligência artificial para a identificação de dor é justamente com base na ressonância funcional. Seria possível dizer que esse paciente tem dor, esse paciente não tem dor? Isso vem sendo contestado muito, né, desde um congresso há uns 3, 4 edições aí do Congresso Internacional de Dor, e não parece ser uma proposta muito viável especificamente para dor. Os sensores usados em camisas, por exemplo, né, chamados sensores inerciais, tá? Eles podem ser identificados para identificar se os usuários estão executando com precisão o movimento. E também alguns trabalhos vêm sugerindo que isso poderia ser usado tanto para você identificar se a mecânica do exercício está adequada, mas também se eles estão aderentes ao exercício. Né? Nesse caso, o que é aderente ao exercício se eles estão fazendo o número de repetições que foi recomendado, por exemplo. Né? Então, a ideia aqui seria, na hora que o paciente fosse fazer o exercício, ele colocaria essa tecnologia vestível e executaria o movimento, você teria a ideia de se o movimento está correto,
mas você também teria ideia se ele está fazendo um número de repetições adequadas. Tá? Então, isso poderia te trazer informações relacionadas a prescrições domiciliares, por exemplo. E, ao mesmo tempo, o algoritmo de inteligência artificial poderia identificar se ele está fazendo de forma correta e emitir algum alerta para ele corrigir o movimento. Tá? Então, isso tudo é feito em tempo real, né? A avaliação do movimento naquele momento e o próprio alarme para mostrar para o paciente que ele está fazendo de forma errada. A análise multifatorial, né? Então, o algoritmo de machine learning ele poderia ser capaz de somar diversos fatores, como, por exemplo, fatores relacionados à biomecânica, fatores pessoais, fatores psicológicos, fatores pessoais, e eles seriam analisados por esse algoritmo para prever padrões de risco para lesão. Tá? Então, a partir do momento que eu alimento o algoritmo, né, ou seja, eu dou informação de peso, por exemplo, de composição corporal, faço avaliação biomecânica, fatores psicológicos, o algoritmo colocaria isso nos seus pesos adequados, aí ele te daria qual é a probabilidade daquela pessoa ter lesão ou não. E sistemas de apoio à tomada de decisão clínica, ou seja, a partir do momento que eu tenho um paciente com dor lombar, será que eu consigo, usando um algoritmo de inteligência artificial, classificar esse paciente se é um paciente com prognóstico favorável, um prognóstico moderado, um prognóstico ruim? E a partir do momento que eu classifico esse paciente, isso me ajuda a tomar uma decisão clínica mais assertiva. Então, a ideia aqui é o sistema de inteligência artificial ajudando o clínico a classificar ou subclassificar esse paciente para que ele tome uma decisão mais assertiva, uma decisão mais adequada em relação à sua condição clínica. Então, é importante lembrar que todos esses algoritmos que foram falados, essas propostas aqui, elas são propostas muito iniciais. Tá? Nada disso aqui foi testado da forma correta ainda, então a gente consegue entender que a inteligência artificial na fisioterapia musculoesquelética ela está caminhando, né? Na verdade, engatinhando, né? Ou seja, ela está bem no seu início. A gente tem muito mais dúvida do que certeza de como aplicar a inteligência artificial na fisioterapia musculoesquelética, mas também não só na fisioterapia, mas também de como aplicar isso nas demais áreas de saúde. E esses desafios, então, eles são enormes ainda, né? Como, por exemplo, geração dos dados, ou seja, quais são os métodos de coleta, como é que é feito o armazenamento desses dados, a tecnologia para a implementação desses sistemas, quem é que vai ter a tecnologia para implementar esses sistemas, o custo de implementação, o risco de invasão do banco de dados, e o risco de invasão, o risco de perda de dado, conhecimento sobre os conceitos da inteligência artificial por parte do profissional de saúde, a interpretabilidade dos modelos, porque nem todos os modelos têm uma interpretabilidade fácil. Grande número de perguntas clínicas vão exigir um grande número de modelos de inteligência artificial. Lembrar, né, a gente viu lá que eu preciso treinar o modelo, né? Eu mostrei aquele modelo treinando para fratura e ausência de fratura, no húmero. E se fosse no fêmur, teria que ser treinado com pessoas que tiveram lesão no fêmur. Se fosse no antebraço, pessoas que tiveram fraturas no antebraço, e por aí vai. Ou seja, se eu tenho várias perguntas clínicas, eu vou ter que ter vários modelos de inteligência artificial. A precisão do modelo de inteligência artificial ela não vai representar eficácia clínica. Tá? Então, isso é uma outra coisa que também precisa ser explorada no futuro. Existe uma dificuldade de se comparar diferentes algoritmos. Por exemplo, existem algoritmos, como o algoritmo de árvore de decisão, que ele vai te mostrar se o paciente tem isso, faz isso, se tem isso, não faz isso.
ele vai te dar opções, ele tem uma interpretabilidade muito fácil. Mas outros algoritmos não têm uma interpretabilidade tão fácil para uma pessoa que não está acostumada a ver modelos de inteligência artificial. E aí fica sempre uma questão, né? Vamos supor que o modelo que tem interpretabilidade mais difícil, ele acerte mais do que o modelo que tem interpretabilidade mais fácil, né? E aí qual escolher, né? Para que lado que eu vou? Então, essa dificuldade de se comparar alguns algoritmos, ela também é um desafio. Alguns algoritmos de inteligência artificial podem ser facilmente enganados, né? Então, enganados aqui significa que, muitas vezes, dependendo do dado que eu coloque no sistema, eu consigo classificar esse paciente de forma diferente. Tá? Outro ponto extremamente importante é a segurança dos dados, ou seja, quem vai ser responsável por dar segurança para esse banco de dados, caso haja um vazamento das informações pessoais do paciente. E outras são questões éticas sobre tomada de decisão. O algoritmo ele vai ser um auxiliar para o profissional de saúde para tomada de decisão, e não uma tomada de decisão do tipo martelo batido. Então ele vai ajudar o profissional a dizer qual o caminho que ele pode seguir, e não um modelo pronto que vai tomar decisão pelo profissional. Existem diversas iniciativas hoje no mundo sobre uso de dados, né, de Big Data na saúde, uso de inteligência artificial na saúde. Então, que envolvem desde atendimentos em telesaúde, que envolvem aqueles chatbots, né, que são aqueles robozinhos por chat, como primeira consulta do paciente. Então, se a gente for, né, fizer um Google, colocar inteligência artificial em saúde, o uso de inteligência artificial na saúde, a gente já vai conseguir identificar uma série de aplicativos, uma série de iniciativas que ajudam o profissional de saúde ou também são voltadas para o paciente, tá? Como orientação do paciente por chatbot. Tá? Então, você tem aí várias possibilidades que já são realidade, utilizando a inteligência artificial e utilizando esses dados, muitas vezes dados adquiridos em tempo real. E aqui eu trouxe um vídeo de como poderá ser a fisioterapia no futuro, né? E vou colocar para vocês terem uma ideia se isso realmente poderá acontecer em um dia, mas isso traz bastante a ideia de como é a implementação do Big Data e como é a utilização da inteligência artificial. Então vamos lá. It's spring and Fred is preparing his garden for a summer of vegetable growing. After 3 days, though, he hurts his back. He decides he needs to go and see a physiotherapist. He looks on PhysioAdvisor and chooses his physio based on their star ratings and outcome reports. If he'd had insurance, however, he may have called his insurance company, who looks in their artificial intelligence-powered database for the most cost-effective physio for treating low back pain. And they tell Fred who he must go and see. Fred books an appointment with you via the PhysioAdvisor app, which prompts him to share his health data. This includes activity history, sleep data, nutrition data, stress levels, medication history, imaging reports, blood tests, genotype, immunotype, etc. All of which have been provided by systems powered by artificial intelligence. All of this data is used by the AI to generate an initial self-management plan. Fred's devices monitor his compliance with this plan and add this to his data record. Before you meet Fred, you will explore the health data that he has sent to you and the recommended treatment plan generated by the AI platform and Fred's outcomes relating to the initial management plan to date. When you meet Fred, you confirm his identity with facial recognition and you then explore his history and goals using an open-ended conversation and compare this with the data in his record.
Your intervention is then to check that the AI-generated management plan is on the right track. You may tweak progress or regress the plan to suit Fred's specific individual needs. This is where you as a human being will shine above all the machine-generated healthcare. You will employ key human literacy skills like communication, cultural intelligence, empathy, hopefully to optimize Fred's health outcomes. During your appointment with Fred, a digital voice recognition assistant has automatically recorded everything about the intervention within your electronic medical record system. Your digital assistant, based on your previous actions, will make recommendations for Fred's care plan. You send Fred home with an optimized self-management plan which includes access to a telehealth interface where he can continue to share his self-quantified health data and record the performance of his home exercises. A digital physiotherapist will watch Fred doing his exercises at home and monitor his progress. You will follow up with Fred via the telehealth system with an online appointment at a pre-arranged time. Or the system may alert you to problems that Fred is having, or might potentially have, so that you can check in with Fred sooner. Based on Fred's outcomes, your digital assistant makes recommendations for your personalized professional development. You log into your personalized lifelong learning management platform, which is connected to your digital assistant, and this suggests online courses that you should complete and physiotherapy mentors that you should connect with. Educators need to be preparing for this future now, as curriculum and platforms need to educate physiotherapists to competently navigate the healthcare system that is driven by data and AI. This entire clinical experience generates a massive swirling mass of ever-increasing data. To continue to demonstrate the value of physiotherapy profession, researchers must be able to draw on this expanding data set and connect with the people, the patient and the clinician who are producing the data, to draw conclusions that are relevant to them. Key research will be to consider the value of human elements of physiotherapy intervention to improve clinical practice and prove the value of physiotherapy. This future healthcare scenario raises many ethical questions. Who owns the data? How is it shared? And where is it to be stored? What is the clinician's responsibility in relation to the data? Are patients whose data shows poor lifestyle choices or compliance penalized in their treatment options? Should data be used to quantify the effectiveness of an individual physiotherapist? Where is a human intervention involved in the physiotherapy intervention, and what stages can be automated? Bem, eu espero que esse vídeo tenha resumido o que a gente conversou nessa apresentação. E agradeço terem assistido. Muito obrigado. Se vocês quiserem entrar em contato, aí está o meu e-mail e o meu Instagram. Obrigado e até mais.